Então, o que é que o projeto coloca? O que é que ele acrescenta? Ele acrescenta que, nos casos de saúde, que não seja dado relevância extrema e extremada ao risco do dano. Por quê? Olha só, nós temos que ter esse fator de screening para perceber de que a probabilidade do direito em si, os documentos, o relatório juntado nos casos de saúde do médico, eles são os relatórios que vão evidenciar e dar mais força para que o juiz ele possa julgar. Eu acredito que não existe negativa sobre isso aqui, não é o magistrado que tem o poder, ou o desembargador, ou o ministro, de dizer se aquele tratamento ele deve ser mais viável a aquele paciente ou não. Nós temos visto muitas vezes que os juízes, antes de deferir a própria medida liminar, eles mandam para a perícia, para que antes de que ele possa deferir a decisão, um perito técnico do juízo ele possa fazer a apreciação do paciente. E com isso, gente, se a saúde é um direito que a gente vê que tem pressa, uma pressa extremada, qual é a probabilidade disso? Qual a probabilidade de que você mande um paciente que tem ali um relatório, um acompanhamento para a realização de perícia? O que é que vai acontecer? A saúde daquele paciente, em regra, ela vai demorar, ela vai ser prejudicada cada vez mais e ele vai ficando com cada vez mais um critério de quê? De vulnerabilidade. Existe uma aflição muito grande, quem teve já pessoas que já passaram por isso, problema de saúde, e teve sua decisão negada, é porque esse tempo de que a decisão que o processo venha a ser apreciado novamente com perícia, ele muitas vezes, em vez de levar 5, 10 dias, por causa dos trâmites, leva até 3, 4 meses. 4, 3 meses, não é pelo judiciário, agora pelo complexo do processo, para apreciar uma decisão, um pedido liminar de saúde. Então, nós estamos aqui, na verdade, mostrando que já existe isso já é uma pretensão real, não é uma tese jurídica infundada, já existe uma pretensão, inclusive a deputada federal, propondo o fator de crime na apreciação apenas e tão somente apenas no que se refere o direito à saúde. Inclusive, tem uma decisão muito interessante do desembargador Albiani, em que ele fala, na verdade, não detalhadamente, porque aqui já está o projeto de lei, mas ele fala, na verdade, especificamente, da necessidade de se obter esse fator de crimes quando se trata da antecipação de tutela nos casos de saúde, até porque não tem como o juiz saber detalhadamente quais os tratamentos que aquela pessoa precisa. E não é o juiz, não é o judiciário que tem a influência para dizer realmente qual vai ser o tratamento mais adequado para aquela pessoa. É uma decisão tremenda, em que ele mostra ali, e ele diz na decisão dele, que é interessante, o seguinte: inclusive no presente caso, nós já temos, que chegou aqui em agravo de instrumento, chegou lá no tribunal, 3 meses e ainda não foi apreciada. 3 meses para ser apreciada. E ali ele deu a liminar através do agravo de instrumento, tá? Então aqui está o projeto, aqui você tem os detalhes do projeto, a consultoria que revela qual seria a alteração, a questão da urgência antecipada e a alteração. E aqui você tem uns detalhes interessantes, que mostra que o CPC do jeito que ele está hoje, ele não estabelece uma especificidade nas tutelas antecipadas quando se trata da questão do direito à saúde. Então, nós estamos pedindo o seguinte, nós estamos pedindo de que uma pessoa, doutora Gardenia, que esteja com uma gripe, ou seja lá qual seja a situação, tenha um procedimento negado e venha a ter a liminar de forma imediata, sem apreciação dos requisitos, não. O que eu defendo como advogado militante, como professor de processo civil, é de que exista uma diferenciação específica quando se tratar de direito à saúde, através do fator discriminante, do fator de discrime, que é a própria saúde daquele paciente que está, obviamente, necessitando. Às vezes, aí eu quero deixar bem claro para vocês, às vezes, o que nós achamos que não é urgente, na verdade, é importante ser feito naquele momento. Posso dar um exemplo? Eu até falei isso na entrevista, eu gravei 3 entrevistas nessa semana falando sobre isso, e eu citei esse mesmo exemplo. Uma pessoa que tem um câncer em metástase e precisa
de um remédio específico e mais detalhado que custa um valor considerável. É urgente ou não, gente, esse caso? Câncer em metástase, precisa de um remédio, se não com previsão de morte em 6 meses. É urgente ou não? Tá, é urgente. Agora vamos lá. Uma pessoa que tenha um tumor, ela tem um pequeno caroço no braço.